Olá, pensa comigo. Orçamento público. Parece algo super técnico, né? Mas a história de como ele evoluiu é fascinante. O que começou como uma simples lista de contas, sabe? Quase um controle de padaria. Virou uma ferramenta super complexa de planejamento, de governança mesmo. A gente vai desvendar junto como é que essa transformação toda aconteceu. E tudo começa com uma pergunta que, no fundo, é bem simples. Como é que um governo decide onde vai gastar o dinheiro público? Parece básico, mas a resposta para isso, nossa, ela diz tudo sobre quem tem o poder, quais são as verdadeiras prioridades e, no fim das contas, qual é a cara daquele governo. Então, a gente vai mergulhar nos diferentes modelos e técnicas que tentaram responder essa pergunta ao longo do tempo. Então, o nosso roteiro é esse aqui. Primeiro, a gente vai ver quem manda no orçamento. Depois, a gente faz uma viagem no tempo saindo da lista de compras antiga até os planos mais modernos. Aí a gente vai dar uma olhada em algumas técnicas mais atuais. E para fechar, uma discussão super importante. Orçamento é só uma sugestão ou é uma ordem que tem que ser cumprida? É uma jornada bem completa. Vamos lá! Beleza, vamos começar. Antes da gente falar do como, do método, a gente precisa entender o quem. Quem é que controla o dinheiro? Porque, no final das contas, a forma como o poder é distribuído nessa história toda é o que vai definir o jogo inteiro. Olha, a gente pode pensar em dois extremos, dois polos. Num canto, tem o modelo legislativo. Aqui, quem dá a palavra final são os deputados, os senadores, os representantes eleitos, sabe? O que torna o processo, claro, mais democrático. No outro extremo está o modelo executivo, onde o governo concentra todo o poder. Ele decide, ele faz, sem muito controle de fora. A grande diferença, o pulo do gato aqui, é ter um poder legislativo que seja forte e independente para fiscalizar. E aí, no meio do caminho, surge um modelo misto, que tenta buscar um equilíbrio, né? Funciona assim: o executivo, o governo, prepara a proposta e depois executa o orçamento. Mas o legislativo, que representa a população, tem o poder de aprovar, de alterar e, super importante, de fiscalizar. E esse é exatamente o modelo que a gente usa aqui no Brasil. A ideia é essa divisão de tarefas para garantir que o processo seja democrático e tenha controle. Ok, agora que a gente já sabe quem manda, vamos começar nossa viagem no tempo. A nossa primeira parada é lá atrás, no chamado orçamento tradicional. E para entender ele, a melhor imagem é a de uma simples lista de compras. É isso mesmo. Então, esse orçamento tradicional era basicamente uma peça contábil. A preocupação principal não era tipo, será que isso vai melhorar a vida das pessoas? Não. A pergunta era outra. A gente está gastando dinheiro certinho de acordo com a lei? Na prática, era um documento que autorizava o governo a comprar material de escritório, pagar salários, mas sem nenhuma conexão com um plano maior como estratégia para resolver os problemas do país. E aqui a gente vê bem as limitações desse modelo. O foco era total no objeto do gasto, ou seja, em com o que se gasta. Decisões muito políticas, baseadas no que já se gastava antes. E aí entra essa técnica incremental. O que é isso? Simples. Pega o orçamento do ano passado e bota uma porcentagem a mais. E pronto. Isso gerava uma inércia, sabe? Programas continuavam existindo ano após ano, sem que ninguém parasse para perguntar: ei, isso aqui ainda faz sentido? Tá funcionando? O controle era só para ver se era legal e honesto, não para ver se dava resultado. Bom, ficou claro que esse modelo tradicional não dava mais conta do recado, né? E aí veio a primeira grande evolução. A gente entra na era do chamado orçamento de desempenho. E aqui a pergunta-chave muda. Em vez de o que a gente vai comprar, a pergunta passa a ser o que a gente vai fazer com esse dinheiro. O grande lance aqui foi adicionar uma nova camada, uma segunda dimensão. O orçamento não era mais só a lista de compras. Ele passou a ter também uma lista de tarefas. Quer dizer, um programa de trabalho, com ações, com coisas para fazer. O foco mudou para as realizações do governo. Foi a primeira tentativa de fato, medir a performance e o desempenho do setor público. Só que tinha um problema, e essa citação do Deusvaldo Carvalho é perfeita para ilustrar isso. Como o foco era em fazer, em mostrar serviço, em ter realizações para apresentar, era muito comum surgirem aquelas obras gigantescas, sabe? Os famosos elefantes brancos. Projetos enormes, caríssimos, mas que no final tinham pouca ou nenhuma utilidade prática. O governo se preocupava em entregar a obra, mas não se a obra era realmente necessária. E essa crítica nos leva direto para o ponto mais alto dessa evolução, o orçamento-programa. Agora sim a coisa muda de patamar. O orçamento deixa de ser só uma lista de coisas para comprar ou tarefas para fazer e vira um verdadeiro plano diretor, um projeto pensado para alcançar objetivos reais na sociedade. Essa é a grande virada de chave, gente.
o orçamento-programa finalmente junta as duas coisas que nunca deveriam ter sido separadas: planejamento e orçamento. A grana não é mais destinada pensando no que se vai comprar, mas sim no que se quer alcançar. O exemplo é clássico. Em vez de ter uma verba para comprar viaturas, você tem uma verba para o Programa de Redução da Criminalidade. A compra da viatura é só uma ferramenta dentro desse programa. Cada real gasto agora tem que estar ligado a um objetivo, a uma meta. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. Olha só a diferença. No tradicional, o planejamento não existia ou era uma coisa separada. No programa está tudo integrado. A decisão no tradicional era política, no programa ela passa a ser técnica. O foco sai dos meios, o que se compra, e vai para os objetivos, o que se alcança. E o controle, que antes só olhava a legalidade, agora passa a olhar a eficiência e a eficácia. É uma mudança de mentalidade completa. Mas como é que isso funciona na vida real? Um programa é todo estruturadinho, de forma bem lógica. Pegue esse exemplo do PPA do Brasil. Primeiro, você tem um objetivo, tipo, melhorar a educação básica. Beleza, mas como a gente mede isso? Aí vem um indicador, que poderia ser a nota do Brasil numa prova nacional. Depois, a meta, aumentar essa nota em 5% em 4 anos. E por fim, as iniciativas, que são as ações práticas para chegar lá. Construir mais escolas, capacitar professores, comprar material. Viu só? É pegar a estratégia e transformar em ação, com começo, meio e fim. Beleza, mesmo dentro dessa lógica moderna do orçamento-programa, ainda existem filosofias diferentes sobre como de fato distribuir o dinheiro todo ano. Vamos dar uma olhada nas principais técnicas. De novo, a gente tem dois extremos aqui. De um lado, o orçamento incremental. Esse é o mais tradicional, vamos dizer assim. Você pega o orçamento do ano passado, aplica um pequeno ajuste e segue o jogo. É bem mais simples, mais rápido, mas tende a manter tudo como está. Gera uma certa inércia. Do outro lado, tem o orçamento base zero, ou OBZ. E esse é radical. Todo santo ano, cada área do governo tem que justificar cada centavo do seu orçamento do zero, como se nada existisse antes. É uma revisão super crítica de tudo, mas, claro, é um processo bem mais complexo, demorado e que custa caro. Agora, uma outra abordagem bem interessante é o orçamento participativo. E aqui tem um ponto fundamental. Ele não é um tipo de orçamento em si, mas sim um processo, uma forma de montar o orçamento. A ideia é genial: trazer a comunidade para dentro da discussão. Permitir que as pessoas, os cidadãos, possam dizer diretamente onde elas acham que o dinheiro público deveria ser investido. Isso é muito forte, principalmente nos municípios. E os benefícios disso são enormes, né? Primeiro, estimula a cidadania, o engajamento das pessoas, cria um senso de responsabilidade compartilhada e tem um efeito super educativo. As pessoas começam a entender na prática que os recursos são limitados, o famoso cobertor é curto. E, claro, a chance de o dinheiro ser usado naquilo que a comunidade realmente precisa aumenta muito. É, sem dúvida, uma baita ferramenta para aprofundar a democracia. Para fechar, vamos entrar numa discussão final, mas que é super, super importante. É sobre a natureza jurídica do orçamento. Funciona assim: depois que o Congresso aprova o orçamento, o governo é obrigado a gastar o dinheiro exatamente como foi aprovado? Ou o orçamento é só uma permissão e o governo pode escolher o que vai executar ou não? É a diferença entre o orçamento autorizativo e o impositivo. No autorizativo, o orçamento é, como o nome diz, uma autorização para gastar. O governo pode, mas não é obrigado. Isso dá mais flexibilidade para ele. Já no impositivo, a história é outra. O orçamento vira uma ordem. O que foi aprovado pelo legislativo tem que ser executado pelo executivo. Ponto. E o Brasil, que sempre foi um país de orçamento autorizativo, de uns tempos para cá começou a ter pedaços do seu orçamento se tornando impositivos. Um exemplo concreto disso? As emendas parlamentares individuais. A Constituição agora diz que o governo é obrigado a executar essas emendas até um limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Traduzindo, é uma fatia da arrecadação de impostos do governo. Para esse pedacinho do bolo, a decisão do parlamentar virou um comando, não é mais só um pedido. E a mesma coisa aconteceu com as emendas de bancada estadual. Também viraram obrigatórias, com um limite de 1% da receita. O que a gente tem hoje, então, é um sistema meio híbrido, sabe? A regra geral ainda é o orçamento ser autorizativo, mas com essas ilhas de execução obrigatório. Isso mostra bem a queda de braço, a tensão de poder que sempre existe entre o executivo e o legislativo.
E a gente termina com essa provocação para pensar se o orçamento, no fim do dia, é a tradução das prioridades de uma nação em números. Quem deveria ter a palavra final? O governo, o poder executivo que está lá para governar? O Congresso, o legislativo que em tese representa o povo? Ou será que a própria população deveria ter mais voz, através de mecanismos participativos? Não tem resposta fácil, né? E a busca por essa resposta que continua moldando como o nosso dinheiro, o dinheiro público, é gerenciado. Valeu pela companhia.